Então vamos lá. Por que que você não deve fazer faculdade de música antes de ver esse vídeo? Ó, pra gente começar esse assunto aqui, vamos pensar assim, tudo começa com um objetivo na música, né? Qual é o seu objetivo na música? Que nós temos aí várias categorias, várias formas de trabalhar com música. É dando aula, lecionando, é produzindo, fazendo gravações ou até mesmo fazendo arranjo, arranjador, é compositor e por aí vai. Também posso trabalhar com música fazendo eventos, casamento, festa, barzinho, também conhecido como barzinho, tocando à noite. O que mais eu posso trabalhar com música? É uma série de coisas. Posso trabalhar também escrevendo sobre assuntos de música também. Banda como artista, né? Acompanhando como freelance ou até mesmo montando a sua própria banda. Então nós temos aí uma série de coisas e dentro de cada uma dessas eu ainda posso ainda especificar. Por exemplo, digamos que você vai trabalhar com banda. Então você pode especificar, vou trabalhar só com banda do nicho tal, do gênero tal, rock, sertanejo, por aí vai. Vou trabalhar produzindo, posso trabalhar gravando só determinados tipos de música. Até porque também você tem que especificar para você ser bom em uma coisa. Se você ficar fazendo tudo, você não consegue abraçar o mundo. Você tem que especificar. Então, a gente tem uma série de coisas que podem ser trabalhadas na música e dentro delas eu ainda posso especificar mais ainda. Deu para entender? Bom, isso tudo me lembra um pouco uma história. Essa história é o seguinte, um rapaz que ele ouvia algumas bandas de rock e tal, da sua época, e ele, um certo dia, passou em frente a uma pizzaria, passando uma rotina mesmo da sua vida e tal. Ele passa em frente a uma pizzaria e vê na vitrine da pizzaria estampado lá o projetor, é, espelhando uma música de uma banda chamada Guns N' Roses. E a música que estava passando naquele projetor, que estava refletindo naquele projetor, era a música Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Esse rapaz, imediatamente, ele teve um choque muito grande, que ele já ouvia músicas de rock e tal, mas foi a partir daquele momento que ele decidiu, ele decidiu que ele queria fazer aquilo na vida dele, que ele queria ser exatamente como o Slash, tocar guitarra, ter uma banda de rock e coisa do tipo. É, Então, quando o Slash começou a tocar guitarra, ele ficou louco. Falou: poxa vida, velho, eu quero fazer exatamente isso daí. Eu quero conhecer, eu quero tocar esse instrumento aí. Ele correu pro seu pai, pediu ao seu pai uma guitarra. O seu pai não tinha condições de dar ele uma guitarra, o seu pai deu ele um violão. E ele começou a sua jornada com o violão. E logo em seguida ele começou a trabalhar, ele foi lá e comprou sua primeira guitarra. Esse rapaz foi crescendo e descobriu uma coisa: como me tornar o Slash, como aprender música, como montar uma banda. E aí ele começou a conhecer outros músicos, conheceu também o Stivai, né? Conheceu também o Iggy Malmsteen, Juninho Afran, Kiko Loureiro, Eduardo Danui. E ele percebeu uma coisa em comum entre todos esses guitarristas que ele era fã. Ele percebeu que todos eles eram referências em música, na música, referência na guitarra. Todos eles faziam sua música assim estupidamente bem. Todos eles são lendas na guitarra. E todos eles não tinham faculdade de música. Então esse rapaz começou a pensar: poxa, então não faz sentido eu fazer. Se os meus ídolos não fizeram, eu também não vou fazer. Né? Não vai fazer sentido. Porque eu vou investir tudo isso daí, esse tempo, enquanto eu poderia estar na minha casa treinando e fazer como os meus ídolos fizeram. Porque atitudes e ações semelhantes geram resultados semelhantes. Então, vou fazer igual eles. E esse rapaz, ninguém mais, ninguém menos que eu mesmo, né? Essa é a minha história. Eu comecei assim. E chegou uma hora que eu decidi, falei: não, eu devo realmente, comecei a pensar, fazer faculdade de música. E eu cheguei nessa conclusão. Algum tempo atrás, eu comecei a observar que o que leva as pessoas a querer trabalhar com música, ou tocar um instrumento, ou viver de música, enfim, na maioria dos casos, o que leva a pessoa a tocar um instrumento, a trabalhar com música, a ser alguém com música, viver de música, ou montar uma banda, seja o que for, é pelo fato de que ele está se espelhando ou querendo ser igual ao seu ídolo. Ele viu alguém,
ele gostou daquilo, ele quer ser como o seu ídolo, ou ele deseja fazer igual ao seu ídolo, seja dando aula, seja, na maioria das vezes, como artista, como banda. Ele viu alguém tocando ou cantando e ele quer ser, ou ele quer fazer como aquela pessoa. E aí, quando a gente começa a observar essas pessoas, os nossos ídolos, né? Ou os maiores nomes aí da música, você começa a olhar ali a biografia deles, e você, poxa vida, esses caras são tão grandes e tal. E você tem uma surpresa muito grande. Cadê a faculdade de música? Cadê? É, isso é uma coisa assim que eu percebo que não é falado e que também as pessoas não se atentam para esse detalhe. Então, pensa o seguinte, você vai lá, faz uma faculdade de música. Lógico que eu não estou generalizando, né? Nem todos os músicos aí de nome não fizeram faculdade de música. Alguns fizeram, mas é uma minoria. Entenda que é uma minoria. Comece a observar, pesquisar, você vai ver que é uma minoria. Então, vamos colocar o nosso exemplo aqui, que eu estava falando agora há pouco. Você vai lá, faz uma faculdade de música, você dedica 5 anos da sua vida estudando música, você faz um investimento mensal ali, que vai variar de no mínimo R$ 300, se você conseguir uma bolsa, seja como for. Você vai conseguir pagar aí de 300 a R$ 1.000 para conseguir fazer uma faculdade de música, tá? E você faz esse investimento da sua vida de tempo e de dinheiro, né? Dinheiro você recupera mais tempo ou não. Então, depois que você fazer isso tudo, o retorno que você tem imediato para esse investimento, a forma mais simples e mais rápida, é dando aula, é lecionando aquilo que você aprendeu. E aí vai uma outra surpresa. Por quê? Porque eu não sei fora do nosso país, mas pelo menos aqui no Brasil, eu sei muito bem, já dou aula há um bom tempo, eu percebo que as pessoas que querem fazer aula de música, essas pessoas, na sua grande maioria, elas não são pessoas que querem trabalhar com música. São pessoas que têm a música como um hobby. O que significa? Significa que elas não estão dispostas a investir nelas mesmas o quanto for necessário para elas viverem de música, para elas trabalharem com música, para elas serem alguém como músico. Ou seja, elas não vão te pagar o valor devidamente justo pelo aquele seu investimento que você fez na faculdade. Em outras palavras, você não vai conseguir receber o seu investimento. Não com aulas. Eu tenho amigos que fizeram formados em músicas, eu tenho vários amigos formados em músicas, e eu posso te afirmar, eles não conseguem ter um investimento devidamente justo com música aqui no Brasil. Eles têm que fazer e acontecer para conseguir sobreviver dessa forma, né? Porque as pessoas não valorizam o investimento que elas fizeram. Veja que eu não estou falando que fazer faculdade de música é errado. Não, só estou falando que você tem que colocar na ponta da caneta. Quando você fizer a faculdade de música, acabando a faculdade, você vai ter uma surpresa. O mercado não te reconhece como músico para te pagar o valor devidamente justo, né? Pela profissão músico. Agora, pense como banda, como artista. Que banda, que artista que você já viu que falar que ele precisa de um currículo para tocar em tal lugar? Que ele precisa ter faculdade de música para ser alguém de sucesso. A música é uma das profissões que ela quebra aquele padrão que nós temos, que eu tenho que ser formado para que eu seja reconhecido e para que eu tenha então um serviço e seja bem pago por isso. A música ela quebra isso daí. A música ela é arte também. Então na música não importa se você fez faculdade de música. Na música o que importa são os seus resultados. Então se você estudou com um professor na esquina, ou com um professor renomeado, ou se você fez faculdade, não importa, as pessoas só vão valorizar o seu resultado. É o que você faz como músico que vai determinar o quanto você vai ganhar. Então, se você deseja ser bem remunerado, você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais para entregar mais resultado. Não importa o meio pelo qual você vai estudar. Se você vai estudar na faculdade e pretende se dedicar 5 anos lá, é complicado, porque na faculdade eles não estão totalmente focados na técnica, que é um requisito muito importante para você ser reconhecido pelas pessoas que são leigas como músicos. Então, esse é o ponto. Você faz faculdade, mas você não é reconhecido como músico. Então você deve colocar isso em questão. O que eu vou fazer com música? Porque isso tudo que eu falei foi o lado da balança, que a faculdade ela não é necessária. Já por outro lado, a gente entende que
tem áreas na música que é necessário sim uma faculdade para você se destacar nela. Vou te dar um exemplo. Para você trabalhar em corais, como regência, ou trabalhar em orquestra, você precisa ter uma faculdade, porque a faculdade é focada muito na leitura de música. A leitura, quando eu falo de leitura, eu falo de partitura, eu falo de percepção rítmica, de percepção melódica e harmônica em leitura, não em técnica, em leitura, porque esse tipo de trabalho é focado nisso. O músico ele tem que ter isso na palma da mão, ele tem que ter isso com a rapidez, facilidade. Então, nesse caso, você precisaria de uma faculdade. Mas eu acredito que, assim como eu, você ou qualquer outro amigo seu também, eles entram na música não por conta disso. A maioria entra na música porque viu o cara tocando, achou surreal, ou porque ouviu a música e tal e quer cantar como aquele cara. Então, nós chegamos na música porque os nossos ídolos nos influenciaram. E na maioria deles são artistas que não fizeram faculdade de música, né? Então, comece a pensar a respeito. Me fale também o que você achou dessa nossa conversa. Eu quero saber o que você acha a respeito do que eu falei. Se você concorda, se não concorda, manda ver. Vamos discutir acerca desse assunto. Isso não é muito falado, mas a gente vai começar a falar a respeito para poder fazer com que isso seja normal, né, em nossa comunidade, com os nossos amigos e trazer todo esse conhecimento também à luz. Então é isso. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, fale a respeito disso. Vamos ver o que as pessoas estão achando acerca desse assunto. Vamos ver o que elas acham. Vamos ver se elas já pensaram, assim como eu, se elas já chegaram nessa conclusão de pensar se não vale a pena mesmo fazer faculdade de música. E ó, eu tenho uma surpresa aqui para você. Se você quer aprender a tocar guitarra e não tem condições de fazer um investimento agora, eu tenho um grupo no Facebook onde eu ensino, leciono aulas de guitarra para iniciantes e intermediário. Então, se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre esse instrumento, quer aprender sobre guitarra, vou deixar o link aqui abaixo para você acessar o nosso grupo e fazer parte da nossa comunidade. Assim, para você também quer fazer aula de violão, eu também leciono aula de violão. Quer aprender sobre violão e não tem condições de investir? Vai lá para o nosso grupo do violão. Estou deixando o link aqui abaixo também para você participar da nossa comunidade de aulas de violão, tá bom? Te vejo lá em uma delas. Então é isso daí, meus amigos. Se vocês gostaram desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos falar a respeito.